Agora vamos ver um pouco sobre círculo em perspectiva. Círculo em perspectiva é algo que é bastante usado no desenho, mas que às vezes, se a pessoa não entende bem como funciona, pode fazer o desenho ficar bem esquisito, estranho e comprometer um bom trabalho. Então aqui eu tenho dois exemplos bem comuns que aparecem no desenho, que é o copo ou a caneca e o pneu, a roda. Né? Então aqui no copo o que acontece? O copo ele tem um círculo em perspectiva. Então antes de você sair a desenhar um copo e começar a ter uma série de erros ou uma roda, você precisa entender o que acontece quando você tem um círculo em perspectiva. O círculo tem mais ou menos esse formato, né? Tá? O que vai acontecendo conforme você vai colocando ele em perspectiva? Vamos supor, você tem um círculo, você vai colocando ele em perspectiva. Ele vai manter a mesma largura, mas ele vai mudar na altura. Então, o x fica igual, ele vai se manter, né? Agora, o y ele vai ficar diferente. Então, o que vai acontecer aqui com o y? Conforme eu vou descendo, vai diminuindo a largura. Então, se eu tenho uma roda e eu vou descendo ela, vai acontecer isso. Então, fica só isso aqui, se for bidimensional. Tá? Então, a altura, vocês podem ver que ela vai mudando bastante conforme o círculo vai entrando em perspectiva. Vocês podem ver aqui, então, o que acontece com o eixo Y, até chegar nisso aqui. Tá? O que vai acontecer? É isso que vai acontecer aqui na caneca. Eu sei que a boca da caneca ou de um copo, ela é assim, se eu ver ela completamente de cima. Mas, de acordo com o que eu estou vendo, eu vejo essa forma de uma elipse. Tá? O que é um erro bem comum aqui no desenho de uma caneca ou de um copo? É a pessoa fazer o cilindro assim, ó, com um bico. Tá? Então, no canto fica esse formato. Isso não acontece, porque o que acontece? A perspectiva de um círculo, ela é um oval ou uma elipse. Então, a forma sempre vai ficar assim, e não vai ficar assim. Tá? Então, prestem atenção quando estiverem desenhando dessa forma. Outra forma que ela é um pouquinho mais complicada, mas que ela causa bastante erro, é a forma da roda. Na roda, você tem uma forma tridimensional, e aí você vai precisar usar um conceito de perspectiva linear ou cônica. Para fazer isso é bem fácil. Então, como que faz? Para fazer a perspectiva cônica da roda, você pega a sua elipse e coloca ela dentro de uma forma retangular em perspectiva. Aqui eu vou dar um exemplo. Então, aqui eu tenho uma forma retangular, uma forma quadrada nesse caso, tem uma forma quadrada que está indo em direção à linha do horizonte e ao ponto de fuga. Tá? Então ela está em perspectiva, a perspectiva de um ponto de fuga. Certo? E aí o que vai acontecer? Eu vou desenhar aqui a forma da elipse. Conforme eu vou desenhando a forma da elipse, eu vou colocando essa roda em perspectiva. Então eu vou desenhando aqui dentro. E o pneu, a roda que eu sei que é circular, ele vai tomando a forma certa para a perspectiva que eu preciso. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a parte de dentro, até que ele fica assim. Depois eu vou só puxar a forma dele para baixo e vou repetir a forma embaixo, cuidando para não fazer
isso aqui. Como acontece com o copo, para ter esse, cuidando para não ter esse bico aqui. Tá? Então, assim, algumas formas mais simples, que nem a forma da caneca, vão permitir que eu faça uma perspectiva bem intuitiva usando a elipse. Outras formas, como a forma da roda, vão exigir que eu faça o quadrado indo em direção ao ponto de fuga, determine o meio e faça essa deformação. Tá? Para eu determinar o meio aqui no quadrado é simples. Então eu fiz o meu quadrado indo em direção ao ponto de fuga. Aí eu quero encontrar o meio dele para desenhar, tá? Então está indo lá para o ponto de fuga. E eu preciso encontrar o meio. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha daqui até aqui e outra linha daqui até aqui. Aí eu encontrei o meio na altura e o meio na largura, que é o que aconteceu aqui. Aí eu vou conseguir ver o quanto que ele vai deformar. Tá? Se eu tiver algum detalhe na roupa do personagem, alguma coisa no cenário que tem esse desenho, vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, o círculo em perspectiva é algo extremamente simples, mas se você não entende isso, o que vai acontecer? Às vezes você vai fazer um carro, aí você vai ter a roda do carro, o carro está em perspectiva. Aí o que vai acontecer? A pessoa faz a forma a roda do carro assim, e fica extremamente estranho. Ou em casos mais complicados de perspectiva, ela vai fazer uma roda, às vezes, que parece que está caindo para fora. Por que isso? Porque ela desconhece que na roda do carro você vai precisar fazer esse tipo de perspectiva. Tá? Então preste atenção nos objetos que têm a forma tubular ou cilíndrica, e nas rodas e outras coisas circulares, e apliquem esse conceito de perspectiva, de círculo em perspectiva. Então é isso, pessoal.